Como é que tá isso aí? Rapaziada aí primeiro, né? Primeiro, pô, boa noite. Estamos aqui com o Alê, com o Fantasma e o Serginho, que são o presidente e os vices dos Gaviões da Fiel, e é um prazer receber vocês aqui. Aqui é pra gente bater aquela resenha, falar umas besteiras também, que eu falo um monte de besteira, então vocês não ligam não. Mas agora é coisa séria, como é que tá essa história aí do impeachment? Vai voltar? E aí, Alê? Primeiramente, boa noite. Boa noite, agradecer obrigado. a oportunidade de estar aqui no Alambrado Alvinegro, para a gente falar um pouco de Corinthians, Gaviões da Fiel, falar um pouco da nossa grandiosa campanha, né? Estamos nesse desafio gigante aí, juntamente com a Fiel Torcida. A gente tem a plena convicção que a gente vamos conseguir quitar essa arena. A Fiel Torcida vai entrar para a história, né? Vou ver até atualizar aqui para a galera. Agradecer o grande Alex que está com a gente. Está bem movimentado, vamos chegar nos 30 milhões. A gente tem muita força, né? Acreditamos muito na força da Fiel Torcida. E, enfim, como a gente costuma dizer, estamos aqui para trocar as ideias, bater um papo, estamos sem colete, pode fazer qualquer tipo de pergunta que a gente estamos preparados para responder, né? Com muita responsabilidade, lógico que essa torcida é gigantesca e automaticamente os Gaviões da Fiel sempre foi, na verdade, o porta-voz da torcida do Corinthians, né? E estamos aqui com muita responsabilidade e preparados para responder qualquer pergunta e a resenha que é mais importante. Fantasma está com a gente também. Fantasma, boa noite. Obrigado por colar com a gente aqui no Alambrado, para a gente conversar muito sobre essa caminhada dos Gaviões esse ano. Sim. Os Gaviões, a torcida do Corinthians e os Gaviões também, Sim. em particular, sempre presentes em tudo que acontece, mas esse ano mais presente ainda, lutando por muita coisa que está acontecendo no Corinthians. Sim. Encabeçaram uma campanha que eu tenho certeza, é histórica. Os 29.757.000. Os Gaviões estão na história do Corinthians, obviamente, mas... E aí não é nem criar uma rixa com... o Padinho esteve aqui... O Digão teve... O Digão, o Dentinho, a gente já conversou com muita gente, mas Metaleiro. O Metaleiro... O Metaleiro, quando ele veio no Alambrado, a Sônia Lima tava... Cara, ele abandonou nós e foi trocar ideia com a Sônia Lima, velho. Caralho, velho, você tem que dar entrevista pra nós. Geração, cara. Né? Geração. Tá louco. Não, o que eu ia dizer, Fantasma, é que vocês estão na história do Corinthians, porque daqui 30, 40, 50 anos, quando o estádio estiver pago, as coisas estiverem acontecendo, vão lembrar do ano de 2024. Sim. E da campanha que vocês encabeçaram, do tempo que vocês abriram mão de vocês para fazer isso. Não quero dar parabéns para vocês também, Fantasma, para todo mundo que está aqui dos Gaviões. Parabéns pelo que vocês fizeram, viu, cara? Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, a gente tem a chance de explanar, levar as ideias adiante, né? Tirar todas as dúvidas. E o que eu costumo dizer assim, né? Nós estamos na história, né? Independente de quem seja, até comentei hoje num outro programa, independente do valor ou a região que a pessoa mora ou o estado, acho que todos fazem parte, né? A gente só está encabeçando uma situação que é necessário que tenha alguém, mas eu costumo dizer que todos são essenciais para que a campanha atinja o seu resultado, né? O seu objetivo. Sem a torcida do Corinthians a gente não vai conseguir nada, né? Então, todos nós aqui, vocês, né, nós como diretoria hoje, somos responsáveis e estaremos na história sim. A gente vai falar muito sobre o que o Cascão falou agora, que saiu hoje, né? Liminar, caçada da liminar, essa baita dessa confusão. Serginho, obrigado por colar no Alambrado com a gente aqui também. Tá ao lado do Du Otimista, que está com a gente também no Alambrado, que é advogado e vai poder explicar um pouquinho esse rolo todo. Mas, Serginho, boa noite, obrigado por dar esse moral pra gente colar aqui no Alambrado, viu? Gostaria de agradecer também, boa noite para todo mundo, para toda a nação corintiana, que o canal de vocês é visto, toda a roda de conversa de corintiano que a gente participa, eu só fala bastante do canal de vocês, e para mim é uma honra encostar, trocar as ideias de Corinthians e só ressaltar o que os mano falou aí, vamos falar do Corinthians, vamos falar dessa situação também que caçaram a liminar, né? E vou te falar, tá cansativo essa história do Corinthians, essa briga política desses caras, viu, mano? Mas estamos aqui, vamos falar... Pode perguntar se a gente tá de um lado ou do outro, a gente não tá do lado de ninguém. Tá do lado do Corinthians, exatamente do Corinthians. Tem uns caras que não são muito fã da gente, porque a gente pergunta as coisas que tem que perguntar. Porque tem um monte de lugar chapa branca, isso é o grande problema. Uma coisa é o podcast do Corinthians, que é chapa branca, o cara não vai falar mal do próprio presidente, ou enfim. Isso seja qual presidente for. Mas aqui é legal, e a gente faz o Alambrado aqui, que é pra cornetar o que tem para cornetar, elogiar o que tem para elogiar. Por exemplo, eu meti o pau no Yuri Alberto, ele maltratava a bola, todo mundo via. Não sou. Só que agora eu tenho que falar, o cara é o maior centroavante do país, eu vou falar o quê? Então é só pra galera ficar esperta, porque também tem muita... A gente quer dar espaço, por exemplo, o Marcelo Mariano, o Marcelinho. Eu não me conformo até hoje que esse cara não deu entrevista para ninguém, velho. Esse cara tem que falar. Porque esse cara, dizem, pelo menos é o que a oposição fala,
que é o grande centro ali de toda a polêmica envolvida. Então, pô, a gente quer dar voz para todo mundo. O Alambrado Alvinegro dá voz para todo mundo e não é chapa branca. Cascainha, você perguntou no começo aqui pro Alê sobre essa questão do Tuma, que foi algo que estourou agora no final da tarde. O Du tá com a gente aqui. O Du, pedi para que você explique. Primeiro, boa noite, né? Obrigado. Tamo junto, né? Opa. Tá com uma topeteira Tá diferente bonito, aí, velho. O cara é um advogado, a gente transformou ele no Du otimista, Tá cara, ligado, porque o tá Corinthians ligado. tá na draga, ele tá acreditando. Na época que o Roberto maltratava a bola, ele era o único que... Ele falou, o Roberto vai fazer mais de 30 gols, você vai ter que pagar o churrasco. Tô fudido. Nós Vou ter temos que lá ficar também. falando. Falei em É, janeiro. Falei em janeiro que ele faria mais de 30 gols na temporada. Verdade. E... Ele maltratando a bola. E foi verdade, me fudi. Du Otimista, boa noite. Explica esse rolê todo aí pra gente poder trocar uma ideia e entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo. É o primeiro enorme prazer estar com os diretores do Gaviões da Fiel, né? A maior torcida organizada do mundo. Do mundo. E o Será que trabalho na que eles... China não tem um... Não Não tem. tem, né? Não tem, né? Esquece, velho, não tem. Pô, lá tem gente, hein, velho? Tem bastante. Tem. Mas o negócio é o seguinte, os Gaviões, o Alê, acho que foi uma mudança no que... Não sei se é mudança, se eu posso falar isso, porque eu não acompanho muito a gestão dos Gaviões, mas a verdade é que os Gaviões se aproximaram muito do torcedor comum, né? Essa ideia da campanha que vocês fizeram, que vocês encabeçaram, foi uma ligação com o torcedor corintiano que não é uniformizado, que não é organizado, mas ele aproximou o torcedor corintiano dos Gaviões. Eu achei que isso é o principal ponto de importância da campanha, muito mais do que a arrecadação, é o torcedor corintiano se sentir representado nos Gaviões hoje em dia. Acho que isso que estava acontecendo, que não tinha essa identidade muito grande, apesar de todo mundo falar da Fiel, mas hoje o torcedor corintiano se vê muito mais representado pelos Gaviões Do que pela diretoria? do você que fala? pela sua diretoria. Mas sempre foi assim. Exatamente, também, mas muito mais. Hoje a aproximação do torcedor comum com os que os Gaviões representam, da busca de solução de problemas do Corinthians, é algo inédito na história do clube. Então eu queria parabenizar vocês pelo movimento, primeiramente. Hoje foi cassada a liminar. Explica aí essa Num bagaça julgamento aí, porque eu não recorde, entendo em nada tempo disso, recorde, né? Um julgamento de um recurso em tempo recorde no tribunal. Quem lida com o direito sabe que não é comum um julgamento num tempo tão rápido, né? Ainda mais envolvendo a questão de mérito que está por trás do recurso. Em praticamente aí 4 dias depois da resposta do Romeu Tomás Júnior, o recurso foi julgado por 3 desembargadores e cassaram aquela liminar que garantia... Isso não é normal? Cara, é incomum. Isso é bem incomum. Para te falar a verdade, em 21 anos de direito que eu nunca vi. Mas, enfim, eu não estou aqui para levantar suspeitas sobre um procedimento da Justiça de São Paulo. Mas o fato é que é incomum a forma como tramitou o recurso. Fato é, esse pedido de impeachment deve ser provocado novamente no Conselho do Corinthians. E aí eu queria perguntar para o Alê, né? Como é que os Gaviões encaram essa situação? Como disse aqui o Serginho, essa guerra política que já está enchendo o saco de todo mundo. Sim. Como é que os Gaviões vão enfrentar essa Próximo situação? passo. Né? O próximo passo disso aí. Que você falou é importante, acho que pegou a grande maioria dos corintianos de surpresa, né? Essa queda de liminar meio que repentina, a gente começa a criar várias dúvidas na cabeça, né? É em prol do Corinthians mesmo, alguma obsessão pelo poder, enfim, os Gaviões da Fiel vai estar muito atento a cada passo do próximo processo, né? E espero de verdade que tá um zum que pode ser essa reunião online. Não sei se o estatuto permite isso ou não, acho que não fala nada sobre isso, mas seria interessante ser novamente. A gente sabe que o estatuto não permite isso, mas tem que ser voto aberto, porque é um assunto que não é um assunto corriqueiro quando se fala de impeachment, né? Então, a gente, corintiano, a gente tem que entender o porquê que você está votando a favor do impeachment do Augusto Melo, porque de repente ele está sabendo de alguma coisa que a Fiel Torcida não está sabendo, né? E por mais que eles deixam bem claro, porque se for online, tá mais do que claro que eles estão excluindo o corintiano de verdade. Vocês ficam lá, só grita Leleu Corinthians, se for para uma caravana, vocês sejam oprimidos pela polícia, não se alimentem direito, não tomem banho direito, o problema é de vocês. A nossa parte aqui é cuidar do clube e vocês não se intrometam no que não se diz respeito. Praticamente eles estão cravando que eles são o dono do clube mesmo, que as decisões, nós como corintiano que está para fora do Parque São Jorge não tem que saber de nada. Isso é ruim. Se for para fazer reunião, que faça as claras, né, no Parque São Jorge, se preferência, voto aberto, que é uma reunião muito importante para a história do clube. Tem que falar, eu sou a favor do impeachment por causa disso, disso e disso e disso.
que é muito importante também. Você só falar sim ou não de maneira secreta para nós, Tem nesse momento posição, turbulento, né? que a gente está mais do que claro, estamos próximos de ganhar um título, né? Estamos próximos de ganhar um título, vamos ser Vamos sinceros. ganhar. Vamos É, ganhar, também bom, acho. então, que seja as claras, porque se o Corinthians tomar outro rumo, que pode tomar outro rumo, dependendo da decisão do impeachment ou não. Então, o que está em jogo agora é muita coisa, mano. Não é simplesmente um poder paralelo entre eles ali, um poder que envolve só eles, aquele grupo, sendo que o corintiano em si ele já se interessou até politicamente como funciona a política interna do clube, né? Igual a gente costuma dizer, há um passado recente aí o corintiano não sabia qual a função do presidente do CORE, do presidente do conselho, o que é uma Assembleia Geral. Hoje o corintiano já está antenado. Então o corintiano está interessado na política interna do clube, então ele quer saber qual vai ser as próximas decisões tomadas dentro daquela sala ali, que não pode ser online, né? Pelo amor de Deus. Então o corintiano no geral já não quer que tenha essa reunião agora nesse momento, mas já que se tiver que ter, né, que seja aberta para todo corintiano pelo menos opinar e ver o que está acontecendo internamente. O que o Ale falou, só, esclarecendo, é porque até por todo o protesto que houve nessa primeira votação, todos os conselheiros, a tendência é que o voto seja online mesmo, eles estão confabulando lá, estão tudo pipocando, né? Mas enfim, tá certo, tem que ser. Se o cara tem a convicção que o presidente tem que sair, o cara tem que ir lá e dar a cara a tapa e falar, eu quero que ele saia por causa disso. E tem que ser macho mesmo e... Sem uma conclusão de inquérito, né? Sem uma conclusão de inquérito, né? Sim, mas, obviamente, a gente não defende, a gente é contra a violência e o protesto foi pacífico Então, quer dizer, a gente quer que as coisas só sejam esclarecidas. Mas é que não pode ser a força, né? Não pode ser a força. Não pode ser de qualquer jeito. A E o questão mais toda é essa, né, importante, Serginho? nós não somos nem A nem B, tá? Nós não somos Corinthians. nem Corinthians. E você falou que a gente Isso é legal, isso é legal você falar e bater somos sempre A nem nessa B. tecla. Não somos A Porque nem a B. rapaziada olha e fala assim, os Gaviões estão comprados por A ou por B. Porque fica isso no ar, entendeu? É até bom. Não compra. Fica aquela impressão de que a Gaviões da Fiel e as torcidas organizadas estão a favor do Augusto Melo. Até o próprio presidente se posiciona dessa forma. A Gaviões não está do lado do Augusto. Não, na verdade a gente sempre esteve e sempre vai estar do lado do clube, o que é bem diferente de estar do lado de pessoas. E assim, o que a Ale colocou aqui, vale ressaltar, a gente não é contra a apuração dos fatos, a análise do que tem para analisar, enfim, é um momento que é incabível, né? Não é um momento para a gente, de repente, conturbar ainda mais o ambiente do clube que já não é tão saudável, projetando 2025, a gente está perto de um título, é uma falta de responsabilidade a gente tentar agora, né, tentar a anarquia, que parece que é isso, que o caos que interessa, e prejudicar o nosso clube, nosso planejamento, né, nossas perspectivas que são boas de título dentro de campo. Então é isso, os Gaviões é contra o momento que está sendo atuado e da forma como que está sendo conduzido. Quando ele coloca aqui o Serginho, a gente tem um consenso. As coisas têm que acontecer de forma coerente, não forçadas. Porque senão não vai nem entender que é interesse de um, interesse de outro, ou interesse de alguma chapa, enfim. E os Gaviões não é... A gente não está atuando a favor ou contra alguém. A gente é a favor do clube e da boa situação para que se resolva. E mais uma vez, se o Augusto for culpado, ele tem que pagar. Não tem outra alternativa. E se ele for inocentado, ele vai continuar no cargo e a gente vai respeitar ele como presidente do Corinthians. É isso. A gente só é contra mesmo referente a essa pauta que é do patrocínio. Entendeu? Tipo, como que tá julgando o cara sem estar o inquérito fechado ainda? Ou seja, tipo, vamos tirar o Augusto Melo. Daqui 6 meses prova que ele não tem nada a ver com o acontecido. E aí? Aí o Corinthians ficou 6 anos Como que a gente fica? Entendeu? Beleza, ele vai voltar e tal, mas e aí? A gente, que eu digo corintiano todo, né? Não só o conselho. A gente tá manchando a história do Corinthians, pô. Agora, se o conselho fizer uma outra reunião mostrando provas mesmo de outras situações que, no caso, o Augusto Melo esteja envolvido e tenha provas, a gente vai ser os primeiros a estar lá criticando o Augusto. Fazendo caixão, colocando sinalizador, o que tiver que fazer. Mas caso o contrário não tenha esse tipo de afirmação deles, a gente é totalmente contra essa reunião. Totalmente contra, porque até então não tem prova de nada. Dudu, só uma pergunta pra você. Fala aí que depois eu respondo pra você. Não, só rapidinho antes, Dudu. Você falou que a gente está muito próximo do título. Depende de quanto de cachaça os caras tomar nas férias, né? Eu tô preocupado com isso. Volta bem do jeito que os caras estão bem, que aí a gente vai longe, porque esse time voou no finalzinho. Tá voando. E um conselho, Ale,
um conselho que durante 16 anos foi omisso, né? É isso que eu Exatamente. acho que causa um pouco de revolta no torcedor, né? Por que a pressa agora, né? Por que a pressa só agora, quando o Corinthians consegue se livrar de um rebaixamento, com um índice de produtividade que a gente não via há muito tempo, com um time organizado, né? Com uma diretoria que apresentou um plano de pagamento no Tribunal de Justiça, que é a RCE que o Corinthians entrou, né? Que envolve a divulgação dos valores que são devidos a vários Explica empresários. o que é RCE, para quem não sabe. É o né? regime centralizado de execuções, né? O Corinthians conseguiu criar um plano de pagamento dos trabalhistas e dos cíveis em que vai alongar essa dívida por 10 anos e pagar de forma ordenada. Essa galera não pode mais penhorar, bloquear a conta. Então o que acontece? Foi divulgada a dívida desses empresários e todo mundo está sabendo para quem que está devendo, como foi feito. Isso envolve aqueles contratos que tinha do Duílio no final da gestão dele, que ele assinou novos contratos com esses empresários. Então, assim, causa estranheza no torcedor corintiano. Não sei se o Ale compartilha da minha opinião. Por que a pressa agora, quando isso é divulgado, e antigamente, nos 16 anos da RT, nada passava no conselho? Tudo passava lá, não tinha qualquer tipo de prestação de conta. Isso que soa estranho para o corintiano, né? E as que tinham eram aprovadas. Né? E as que tinham eram aprovadas, né? Por que a pressa? Então, eu acho que é uma dúvida da grande maioria dos corintianos, né? Eu acho que o conselho nunca foi tão ativo, né? Porque se eles fossem nessa mesma sintonia, nesse mesmo ritmo durante todos esses anos, esse monte de aprovação de contas, né? Como eu falei, o corintiano ele mal sabia o que acontecia dentro da reunião do conselho. Hoje ele já quer saber. Então, se o conselho agisse dessa maneira durante todos esses anos, pode ter certeza que não tinha 2 bi de dívida. O que não pode agora, com todo respeito a vocês, conselheiros, vocês virem agora como salvador da pátria, né? Eles se colocam como salvador da pátria, mas eles foram responsáveis também por esse caos, esse monte de dívida que o Corinthians se encontra atualmente. Então, acho que o questionamento do corintiano é exatamente isso. Lógico que um erro não justifica o outro. Mas por que vocês não fizeram isso lá atrás? Já que vai ser daqui para frente que seja assim, então vamos também punir quem deixou isso lá atrás também? Vamos começar a varrer tudo, vamos limpar tudo? Vamos tirar Augusto Melo, mas vamos tirar todo mundo que deixou essa dívida também? Vamos começar do zero, Corinthians, né? Mas isso não vai acontecer, a gente sabe disso. Acho que a revolta do corintiano é essa. Agora, esse monte de conselheiro que está protocolando impeachment, que está fazendo pedido de impeachment, né? Sendo que lá atrás, onde eles estavam? Acho que a dúvida do corintiano é exatamente essa. Porque o corintiano, eu vejo que é até perigo o corintiano ver, ou até o Augusto Melo, como um cara, né, tipo, extremamente popular, é ele, e vamos embora. Eu acho que o corintiano ele vê mais quem está do outro lado. Pô, Augusto Melo e quem está do outro lado. Pô, é praticamente impossível. Você não tem nem dúvida, né? Ó, são mais de 2.000